Conversa, Tássio Ribeiro, muito boa tarde, obrigada pela sua participação, parabéns aí pelo material, é curtinho, informativo, é bom que todo mundo tenha ciência, né, de como dar esses trâmites, que parece que é uma questão muito relacionada aos servidores somente, mas quando se trata de Banco Central, quando se trata de empresas estatais, enfim, todo esse conjunto de instituições que estão ali atreladas à União, seja nos governos federal, governo estadual, tudo isso interessa ao brasileiro, ao cidadão. Então é bom que as pessoas estejam bem informadas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo. É verdade, né? Esse é um assunto que atinge a todos, né? Toda a sociedade. Ela não, esse assunto não está sendo tratado com a transparência que a gente entende ser necessário. Primeiro, deixa eu apresentar, se você me permite, o Claro. sindicato, né? Eu estou assumindo o sindicato, a gestão começou agora em maio, a gente teve processo eleitoral e a gente está assumindo a partir de um mandato de 2 anos. Mas o Sinal, ele é um dos primeiros sindicatos de servidores públicos após a Constituição de 88. Antes da Constituição, não era permitido aos servidores públicos constituírem sindicato, né? Se existiam associações. Então, o sindicato ele foi fundado em 28 de outubro de 1988. Então, a gente vem de longe, né? A gente já tem um trabalho muito, muito grande em defesa dos servidores do Banco Central, mas também em defesa do serviço público de qualidade e, principalmente, de entender o Banco Central como uma entidade de Estado, um ente de Estado e não de governo. Os governos passam, mas o trabalho do Banco Central ele deve ser entendido como um trabalho como o Banco Central como ente de Estado. A PEC, essa PEC, a PEC 65 de 2023, ela foi apresentada ainda na presidência, na gestão do Roberto Campos Neto. Tá? Uhum. Sobre um pano de fundo da autonomia operacional e financeira. Tá? Os mandatos de presidente da diretoria colegiada elas foram estabelecidas há algum tempo atrás, então os diretores, né, a diretoria colegiada do banco, eles têm mandato, esses mandatos não são coincidentes, então, durante um período, o Roberto Campos Neto, ainda que no mandato do presidente Lula, ele continuou como presidente do Banco Central, e agora entrou o Gabriel Galípolo, né, esses nomes são aprovados pelo Senado. Mas essa PEC, então, sob o pretexto desta autonomia operacional e administrativa e financeira, que é algo que deve ser perseguido do ponto de vista de você ter mais recursos para desempenhar o papel do Banco Central, né, de preservar a rigidez do sistema financeiro e o poder de compra da moeda, ou seja, o combate à inflação. Sobre esse pretexto, foi apresentada uma PEC que tira o Banco Central da esfera pública e traz para uma figura que a PEC trata assim como uma empresa pública de direito privado. Então, os servidores que hoje são regidos pelo regime jurídico único passariam a ser regidos pela CLT, né? E isso, no nosso entendimento, né, não é apenas não é o ponto principal, a questão dos servidores, mas isso está num conjunto de mudanças que, no nosso entendimento, fragiliza, inclusive, a atuação do Banco Central. Tá? Os servidores e servidoras do banco, em assembleia, que foi uma assembleia virtual, por votação eletrônica, com mais de 4.500 participantes, majoritariamente, quase mais de 74% dos votantes rejeitaram a PEC, foram contra a PEC. Tá? Nosso sindicato ele tem mais de 5.000 filiados. Né?
tem ativos aposentados. Nós temos 2 carreiras no banco, a carreira de procurador e a carreira de especialista. Essa carreira de especialista tem 2 cargos, auditores, que são de nível superior, e técnicos, que ainda são de nível médio. Então, o conjunto desses servidores e servidoras foi majoritariamente contra a PEC. Mesmo assim, a direção do banco, a alta administração do banco, ignorou esse posicionamento dos servidores, da maioria dos servidores, e deu continuidade. Não há discussão dentro do banco sobre isso. O sindicato, em nenhum momento, participou da construção dessa PEC. Né? A gente entende que essa autonomia operacional, administrativa, financeira, ela é importante para o banco desempenhar sua missão, mas a gente acredita que não é o caminho que a PEC está propondo, da saída do banco da esfera do Estado, né, e virando uma empresa pública. Uma empresa, só para concluir, a principal objetivo de uma empresa, seja ela pública ou privada, é o lucro. Né? Então, a gente imagina que esse caminho não é o caminho mais adequado. E qual seria, então? Porque tem aí uma discussão, né, que se coloca de uma suposta reestruturação que seria necessária para o banco dentro de uma perspectiva de autonomia, como você bem destacou, dessa questão do orçamento. Há muito tempo se discute essa questão do Banco Central de diversas formas, né? Essa autonomia ela tem vários viés, seja autonomia total, uma independência, como é nos moldes de alguns países, e a gente sabe, né, que apesar da importância dessa autonomia, desse processo de independência, diante de certas situações, às vezes ela deixa de atender o interesse nacional para justamente sofrer pressões externas. E isso é parte, né, do processo público. O setor público sempre é alvo dessas pressões externas e tem que fazer ali um equilíbrio dessas tensões, entendendo sua função, o seu papel diante de uma determinada área, de um determinado setor, sem deixar de atender a esses apelos que muitas vezes têm consistência. Vou citar aqui o empresariado, né? O empresariado faz pressões por determinadas medidas, por redução de impostos, e isso tudo está dentro de um equilíbrio. Mas no caso do Banco Central, há muitos interesses, principalmente do setor financeiro, do rentismo internacional, que lucram muito e tem muita pressão jogada em cima disso. Qual seria a alternativa, então, diante dessa situação que você nos traz aqui, de que prejudicaria se tivesse nesses moldes? A alternativa ela precisa ser construída. Tá? Assim, o sindicato está disposto a colaborar, inclusive no Congresso, isso já foi dito a diversos senadores, para a gente colaborar no sentido de construir uma alternativa dentro do arcabouço que existe hoje. Alguns dizem assim, mas é muito difícil porque esbarra em questões constitucionais. Ora, está se propondo exatamente uma proposta de emenda à Constituição, para alterar a Constituição para transformar o banco numa empresa pública. Então, se há disposição de fazer isso, haverá disposição de também a gente trabalhar dentro do ordenamento jurídico atual. Então, essa resposta, assim, eu não me arrisco a dizer qual é o caminho. Existem vários caminhos, inclusive os próprios procuradores do banco, eles têm trabalhado na construção dessa alternativa. O grande problema, Daiane, é que o diálogo está interditado. Então, o que o senhor tem perseguido é participar e ser um ator na construção dessa alternativa. E a gente não tem conseguido, a gente imagina os interesses que estão por trás, mas assim, que são interesses que não necessariamente são interesses republicanos, mas a gente se coloca à disposição para trabalhar numa alternativa que não transforme o Banco Central num ente privado, num ente de direito privado. Há uma questão que precisa também ser entendida, que é a questão remuneratória, né? Nós temos dentro do RJU o teto constitucional, que é o salário de ministro do STF, e alguns entendem que esse teto não é
que ele não corresponde à realidade para, por exemplo, a diretoria colegiada, para a alta administração do banco. Acho que isso também precisa ser colocado de forma clara, entendeu? Eu acho que a discussão ela tem que ser bem, como eu disse no início, transparente, né? O que a gente percebe é que essa transparência e outra coisa, um assodamento, né? Um assodamento. Nós tivemos a reunião com o presidente Galípolo na quinta-feira passada, a nova diretoria do sindicato, exatamente para apresentar a diretoria, e foi uma reunião muito boa, né? Com o presidente Galípolo, o diretor de fiscalização, Ailton e o diretor de administração, né? Foi uma reunião muito boa. Só que ontem teve uma reunião com os líderes, com as lideranças do Congresso, e que as matérias que saíram os colegas da imprensa é muito ruim. Parece que está tudo bem, que está todo mundo conversando, que o sindicato está sendo ouvido, que os servidores têm um grupo de servidores, óbvio, né, que apoiam a proposta, mas é um grupo minoritário. Né? Como eu disse, o sindicato tem 5.000 filiados e fez uma votação eletrônica com 4.500 participantes. Então, quem é o representante que tem autoridade para falar em nome dos servidores? É o sindicato. Tá? E o sindicato não está sendo ouvido. O sindicato também apontou uma possibilidade aí de judicialização caso essa PEC avance e seja aprovada, né? Quais seriam os principais pontos aí deste conflito jurídico para a gente entender melhor? E muito se fala de eficiência, né? Que toda essa proposta seria para ampliar a eficiência do Banco Central. Qual é o ponto de não eficiência nas considerações dos trabalhadores do Banco Central que estaria fora desse eixo de eficiência? Vamos lá. Sobre a judicialização, sim, é um risco que sempre ocorre quando você altera o ordenamento jurídico, né? Então, o alerta é só um alerta. A gente não acredita que vá chegar a esse ponto, né? Da gente judicializar, porque tem uma estrutura de servidores hoje regida pelo RJU e passaria para uma estrutura regida pela CLT. Como é que ficariam esses servidores? Como é que seria essa migração? E os aposentados, que têm direito à integralidade e paridade? Como é que ficam? Uma série de questões que não está sendo tratada na PEC. A promessa é que isso seria tratado numa lei complementar, ordinária que seja. A gente não conhece minutas dessas leis, o que é que eles estão pensando. Então, assim, é muito vago. Então, quando a gente fala da judicialização, é isso. Por ser vago e por não haver essa interlocução, a gente não sabe o que é que está por trás. E sobre a questão da eficiência que você está colocando, a pergunta que se faz é o que é que o banco não tem entregue hoje com a atual estrutura. O que é que a gente pode avançar? A gente pode avançar, por exemplo, na parte de supervisão bancária. Né? A parte de supervisão bancária. Houve um concurso o ano passado, se não me engano, são 100 servidores. E passaram-se mais de 10 anos sem concurso público, tá? Para repor o quadro de servidores. Então, um dos pontos que a gente precisa é aumentar o quadro de servidores, sobretudo na área de supervisão bancária. Tá? Da supervisão bancária, entenda, das instituições financeiras, das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, ampliar o quadro. Para ampliar o quadro, você precisa ter um orçamento robusto que você possa, não só a questão das pessoas, mas os recursos materiais também. Então, quando a gente fala que é necessário uma reestruturação do banco, nesse sentido, de você ampliar o trabalho que hoje está sendo exercido. Mas que o banco tem entregue, mesmo com recursos reduzidos, tem entregue para a sociedade. E o exemplo mais claro, mais recente, é o PIX, que foi todo desenvolvido por servidores e servidoras do banco, né? Que hoje é uma realidade e as pessoas utilizam o PIX, é um dos maiores instrumentos de transferência de recursos, né? E foi todo desenvolvido dentro do banco. Ampliar isso realmente precisa de recursos de TI, de pessoas qualificadas.
Mas o que o sindicato entende é que você não precisa sair da esfera pública e ir para uma esfera privada para você construir isso. Feito. E como é que está a mobilização para a gente fechar aqui dentro desse âmbito junto ao parlamento? Como é que vocês estão conversando com os parlamentares? Está no processo de tramitação ainda em comissões, né? Excelente essa pergunta, eu até agradeço até para explicar que o sindicato não está sozinho, o Sinal, né, não está sozinho Legal. nesse trabalho. Há outras entidades, né, os procuradores federais, né, com a Associação dos Procuradores, a ANAF, né, existe uma associação dos técnicos, um dos cargos do banco, que é a associação, que é o Citibacen, que é a Associação dos Técnicos, e também o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, daqui do Distrito Federal, Sincep. Nós estamos trabalhando em conjunto no parlamento, inclusive tem uma nota conjunta que foi publicada na sexta-feira, que a gente tem trabalhado, depois a nossa assessoria de imprensa pode passar para vocês, que alerta o parlamento sobre os riscos dessa PEC. A gente tem trabalhado intensamente, inclusive essa PEC está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E o ano passado se tentou votar essa PEC e muito pelo trabalho dessas entidades, dessas 4 entidades, não é o Sinal sozinho, são 4 entidades de representantes de servidores, de trabalhadores, a gente conseguiu, de certa forma, mostrar que a discussão estava muito assodada, que precisava de mais debate, e foi retirada, né, da CCJ o ano passado, e há uma promessa de retomar, mas a gente imagina que houve uma audiência pública, foi muito boa, por sinal, e é necessário que tenha um envolvimento maior da sociedade, tá? Então, e é muito bom que essa discussão seja feita no Congresso Nacional. Mas, repito, não dá para alijar os trabalhadores dessa discussão. Não, é importantíssimo que os trabalhadores participem, até porque serão um dos principais afetados com essas medidas, como você bem destacou aqui, diante de um regime diferente, como é que vão ficar os trabalhadores, então deve ser consultado. E o caminho de construção, né? Vocês estiveram com o Galípolo nessa apresentação da nova diretoria, certamente apresentaram ali uma série de demandas, né, principalmente nessa questão da construção do diálogo. Como é que foi esse encontro com o Galípolo? E foi receptivo a isso? Sinalizou que vocês vão participar? Você disse rapidamente sobre esse encontro ali, falou que ele não tinha sinalizado e que essa informação veio a partir da imprensa, né? Não, são 2 momentos, né? Esse encontro da quinta-feira foi um encontro rápido, um encontro de 40 minutos, né? Mais para ter um estabelecimento das relações institucionais entre a direção do banco e a direção do sindicato. Nesse aspecto, ele foi muito bom, né? Assim, óbvio que o presidente ouviu, mais uma vez, as nossas preocupações, porque é sabido, né, dentro do banco, quais são as nossas preocupações. Ele apresentou algumas justificativas em relação à PEC, mas também foram outros temas de interesse dos servidores que foram tratados, tá? Não foi exclusivo para tratar de PEC, mas claro que a PEC é o principal. A reunião que eu me referi, que foi sair na imprensa, foi a reunião que aconteceu ontem, do presidente Galípolo com senadores, né? Representantes do parlamento, né? Então, essa é a reunião que eu estou me referindo. A reunião da quinta-feira passada foi a primeira que o sindicato espera que seja de primeira de muitas, né? Afinal de contas, o sindicato é o representante, além de ser o representante legal, é o representante legítimo dos servidores e servidores do Banco Central. A Malu Fernandes me disse que mandou uma pergunta aqui para mim, Malu, mas eu não estou conseguindo encontrar. Você mandou no superchat dizendo, por favor, leia a minha pergunta. Se você puder mandar agora, escreve aí rapidinho. Ela mandou aqui, ó, Malu Fernandes. Daiane, por gentileza, olha a minha pergunta no chat. Eu estava aqui caçando, é muita gente aqui, vai passando rápido para mim, é um olho no peixe e outro no gato, né? Tá, você tem que olhar, ouvir o que você está falando, ler aqui o que o pessoal está comentando. Então, vou pedir para a Malu comentar aqui, qualquer coisa eu mando para a assessoria aqui do Sinal, e peço para depois me responder para que ela tenha aqui a sua demanda atendida.
muita gente falando dessa questão da importância, né, dessa discussão que a gente trouxe aqui com vocês. A Laurita diz que é muito importante, né, trazer essa pauta, e ela chama de privatização do BC. Essa questão do BC, como eu disse no início, sempre é muito cercada desse ambiente, né? Ao longo de muito tempo se fala, não, vamos fazer uma independência total. Como é que o sindicato avalia isso também? E diante dessas pressões que eu apontei aqui sobre a questão do rentismo, do setor financeiro, os trabalhadores também têm um olhar para essa questão da política monetária do Brasil e as pressões que sofrem o banco? Como eu falei, né, o entendimento é de que o Banco Central é um ente de Estado, tá? Uhum. Há uma missão e ele tem que perseguir a missão com os instrumentos que lhe são dados. Eles são dados pelo Congresso Nacional e também o direcionamento do Conselho Monetário Nacional. Né? Então, o que a gente espera é que pressões, como você colocou, eles não sejam maiores do que o interesse nacional. Uhum. Tá? Então, o Banco Central, ele do ponto de vista da sua autonomia, ela é perseguida. Autonomia é uma coisa, independência é outra. Né? É outra, né? Então, a gente está falando da autonomia. A autonomia operacional e financeira, como eu falei, é importante para que ele possa cumprir a sua missão com eficiência, né? Como você colocou. A independência é um outro debate, tá? O que nós esperamos é que, dentro desse processo, mais uma vez, haja diálogo, transparência e que as coisas sejam feitas buscando o interesse da sociedade e não de grupos que eventualmente possam se beneficiar dessa mudança. Uhum. Perfeito. A pergunta, acho que da Malu, foi essa que ela mandou aqui, sobre os juros altos, né? É outra discussão que sempre está na pauta aqui dos nossos programas, na pauta da economia brasileira, toda quarta-feira, quando tem decisão do cupom, se fala muito da importância da redução dos juros, e em que momento isso deve ser feito, ou se já deveria ter sido feito. Os setores empresariais, como eu disse, também fazem notas para publicar, para se posicionar, e a pergunta da Malu é isso: os juros altos não encarecem os produtos básicos? A gente está falando aqui de muitas questões relacionadas aos servidores, né, a luta dos trabalhadores. Não sei se a opinião aqui do Epitácio, diante dessa questão mais política, monetária, se estava aqui dentro do escopo da nossa pauta, mas vou perguntar-lhe, passando aqui para ele, essa banana aqui, essa bomba aqui. Daiane, assim, não está não está no escopo, né, claro, da nossa conversa aqui, mas é um debate que sempre há, né, sobre a questão dos juros. Muito se tenta passar que a decisão sobre juros é uma decisão técnica. Ela é embasada nos relatórios, em todo o material que é produzido pelo corpo técnico da autarquia, com certeza, tá? Mas toda decisão é decisão política. Então, assim, eu vou ficar apenas com essa declaração aqui para a gente não evoluir. A gente pode depois até combinar de trocar uma ideia sobre essa questão dos juros, mas o sindicato está disposto, inclusive a gente está no escopo da atuação do sindicato, desse novo mandato, a realização de um seminário para tratar dessas e de outras questões, tá? E aí a gente espera contar com o apoio aí da TV 247 na divulgação, então, mas isso é mais para frente, né? Primeiro a gente está trabalhando em cima dessa PEC, que é a bola da vez agora. Exato, é isso. Epitácio, muito obrigada aqui pela sua participação, boa luta, bom trabalho, conte aqui com a gente vai acompanhando aí os desdobramentos também desse processo, dessa tramitação dessa PEC, e que, como você destacou, tem efeitos tanto para os trabalhadores, mas também para o país, né, para o povo brasileiro. Então, obrigada, boa luta, bom trabalho, viu? Obrigado, mais uma vez eu agradeço aí ao Brasil Agora, na TV 247.